Lucas, Evangelho segundo Lucas, o discípulo de Cristo, evangelista e médico, não é isso? E médico Lucas. Lucas, capítulo de número 7, irmãos, é o nosso texto de hoje, do nosso estudo bíblico, em mais um dos milagres de Cristo. Nós temos visto os milagres de Cristo às quintas-feiras, na palavra de Deus, esses milagres que nos fortalecem a fé em Cristo Todo-Poderoso, e nós vamos ver mais um desses milagres. Lá no capítulo 7 de Lucas, a partir do versículo 10 até o versículo de número 16. Este texto nos fala da ressurreição do filho da viúva de Naim. Olha só o que o texto diz então, da Sagrada Escritura. Em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. Versículo 17. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Irmãos, esse aqui é o mapa da Galileia, Samaria e Judéia na época de Cristo, tá bom? E ali o pontinho vermelho ali, ó, é onde era a cidade chamada de Naim. É uma cidade pequena ao sul de Cafarnaum e Nazaré. Então Cafarnaum ficava aqui, olha. Eu não sei se dá para ver de longe aí, vocês estão mais distantes. Aqui tem um pontinho azul aqui, ó. Aqui, irmãos, é o mar da Galileia, o mar de Tiberíades. Aquele mar que Jesus costumava atravessar com seus discípulos e também, e um milagre poderoso fez com que ele se aquietasse. Lembram-se, né? Quando Jesus deu ordens ao mar e ao vento para se aquietar, foi ali no mar da Galileia, também chamado mar de Tiberíades. Aqui, ó, da parte ou no lado ocidental do mar da Galileia estava Cafarnaum. É onde Jesus está, Cafarnaum, é onde ele está no início do capítulo 7. No início do capítulo 7, Jesus ele está em Cafarnaum. Olha aí, versículo 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Então ele estava aqui, ó, estava aqui em cima, certo? Onde ele curou, olha aí, ele curou o servo do centurião. Nós já passamos por esse texto, nós vimos esse milagre. Que lembram-se que o centurião enviou alguém a dizer ao Senhor Jesus Cristo: não sou digno de receber-te na minha casa, mas eu sei que com uma palavra podes fazer com que o meu servo seja curado. E aí Jesus vai dizer: vocês veem a fé deste centurião, desse gentio? Nem em Israel vi fé como esta. E naquele mesmo instante, o servo foi curado. Então Jesus, ele sai daqui de Cafarnaum e desce, ó, né? Vai descendo ao sul de Cafarnaum, passa por Nazaré, Nazaré onde está a luzinha ali vermelha, Nazaré. E mais ao sul está Naim, tá? A cidade que nós vemos Jesus aí se dirigir agora, diácono Gessé, à cidade de Naim, onde ele vai ter um encontro ali com aquela viúva que acabara de perder seu único filho e estava saindo para o enterro dele, diz o texto aí, ok? Irmãos, essa história, ela segue o relato
porque ela está no capítulo 7, ela segue o relato de alguém que estava à beira da morte, que era o servo do centurião. O servo do centurião estava à beira da morte e Jesus o curou. Agora, Jesus vai ser confrontado com alguém que morrera. Não era alguém que estava à beira da morte, era alguém que tinha acabado de morrer. A ideia de Lucas é, será que esse Jesus de Nazaré tem poder sobre a morte? Ele curou alguém que estava à beira da morte. E convenhamos, foi um milagre. Mas e alguém que morrera? Jesus tem autoridade sobre alguém que morrera? Será ele, de fato, quem diz ser o Messias? Será ele apenas um homem ou muito mais do que isso? Ok? Essa é a questão que Lucas coloca aqui diante de nós quando está a escrever esse capítulo 7. Ele está mostrando a autoridade de Jesus para curar não só enfermidades que os homens têm, que os levam à beira da morte, mas como também poder sobre a própria morte. E essa é a ideia de Lucas. Ok? Esses milagres, então, também, esse milagre aqui da ressurreição do filho da viúva de Naim, nos mostra e aponta para aquele grande dia, onde o Senhor Jesus vai lançar a morte e o inferno na condenação. Ele vai destruir para sempre a morte. E você se lembra que naquele grande dia, como nós veremos aqui hoje, acerca do grande dia do retorno de Jesus Cristo, ele dará a sua ordem e os mortos ressuscitarão. Essa aqui é um pequeno recorte, uma pequena mostragem daquele grande dia. Quando ao ouvir do comando de Jesus Cristo, a terra dará os seus mortos. Aqui é só uma amostra do que há de ser naquele dia. Ok? Mas vamos ver o texto então. Olha aí o versículo 11. Em dia subsequente, ou seja, tendo Jesus curado o servo do centurião e descido para Naim, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. A gente já viu ali no mapa, né? E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Então lembra que Jesus sempre reuniu em torno dele multidões. E a gente sabe que essas multidões, irmãos, não era uma multidão homogênea naquilo que se refere a convertidos. É claro que existiam convertidos naquela multidão, mas existia muita gente curiosa também. E é assim, né? Infelizmente, ainda hoje na igreja é assim. Às vezes você tem na igreja muita gente convertida, mas também muita gente curiosa. Sabe disso? Que há pessoas que frequentam a igreja por curiosidade. E há os verdadeiramente convertidos. Que nós sejamos do segundo grupo. Os verdadeiramente convertidos. Mas uma multidão seguia Jesus junto com seus discípulos. E aí diz o versículo 12. Como se aproximasse da porta da cidade, e esse eis de Lucas houve aqui algo surpreendente, né, algo inesperado, pelo menos para os que ali estavam, não para Jesus, ok? E eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Então veja, meus irmãos, essa mulher que agora nos é apresentada, essa viúva de Naim, ela já havia sido vítima da morte. A morte já batera, por assim dizer, na porta da sua casa e levara o seu marido, porque ela era uma viúva. Então ela já havia recebido na sua casa a visita da morte, ok? E agora a morte havia batido novamente, levando o seu filho, mas não só o seu filho, o seu único filho, né? O arrimo da sua família. Certamente nós podemos imaginar que na morte do seu marido, aquela viúva agora era cuidada pelo seu filho. Mas agora, o arrimo da família, o filho único, foi levado também. Então aquela viúva não está só totalmente quebrantada de coração, porque o filho amado, o seu elo com o seu marido, a gente sabe que filhos são elos, né? Entre os cônjuges. Os filhos são o fruto do amor dos cônjuges. Então quando a gente olha para os nossos filhos, não tem como não pensar no nosso cônjuge. É fruto do nosso amor, do marido e da mulher, certo? Mas a morte levara primeiro o marido e levar o elo do marido, aquele que lembrava o amor que ela tinha com o marido, que era o seu único filho. Então o coração dela, Débora e Rebeca, está não só quebrantado por isso, mas ela está também desamparada agora financeiramente. Então veja, a desgraça dessa mulher é total.
ela perde o seu filho e perde todo o sustento juntamente com ele. E aí, veja, você vê que uma multidão, Thaís, e Elisa, e minha irmã Ana Lúcia, uma multidão está atrás, mas aquela mulher viúva sabe que daqui a pouco aquela multidão vai abandoná-la. Que aquela multidão que está ali, certamente mostrando seus pesares, e é interessante que naquela época, alguns historiadores registram isso, naquela época, olha só que interessante, quando passava um cortejo fúnebre, as pessoas eram constrangidas a acompanhar, elas eram obrigadas, por constrangimento, a acompanhar. Então, se você morasse lá em Naim, imagine-se lá, e você estivesse indo para algum lugar fazer alguma coisa e passasse um cortejo fúnebre, você tinha que esquecer o que você ia fazer e acompanhar o cortejo fúnebre. Daí a multidão ia atrás, mostrando sua condolência àquela viúva que acabara de perder o único filho. E então veja, mas aquela mulher, embora aquele povo ali de Naim demonstrasse suas condolências, prestasse ali a sua afeição e o seu cuidado com aquela viúva naquele momento, ela sabia que daqui a pouco, no dia seguinte, as pessoas iam voltar aos seus afazeres e ela seria deixada só. E é assim mesmo, não é? Quando nós vamos enterrar algum querido nosso, parente, as pessoas vão lá. Os nossos irmãos na fé estão lá e graças a Deus por isso. Não é coisa de só menos importância não, tá? Você ser amparado no dia do velório de um ente querido. Mas é natural também que depois as pessoas voltem aos seus afazeres. Mas o nosso lamento continua. Quem é que pode estar conosco? Quem é aquele que nunca nos abandona? Então veja, meus irmãos, é natural. As pessoas têm os seus afazeres, elas vão voltar a fazer o que tem que fazer e nós também. Quando a gente vai visitar alguém que está em luto, nós também voltamos aos nossos negócios. Então a gente às vezes é muito injusto, né? Porque a gente cobra das pessoas o que nós também não podemos dar. Não é verdade? A gente fica, o fulano nunca mais me ligou para tal. Mas a gente também fica, a gente também cuida sempre. Então, a gente tem que medir de maneira justa. Nós não podemos cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Tem uma pessoa que pode. Tem uma pessoa que pode. E é nele que nós devemos nos agarrar e nos apegar e crer. Esse jamais vai te abandonar. Jamais te abandonará. Ok? Mas os homens fazem aquilo que é o limite deles. E seria injusto pedir mais. Ok? Mas lá estava aquela mulher e a multidão ia com ela. Olha só o versículo 12 no final diz, né? E grande multidão da cidade ia com ela. Irmãos, nós vemos um quadro muito triste aqui, certo? Um quadro muito triste. Nós nunca jamais devemos esquecer que toda esta tristeza e miséria que a morte traz é por causa do pecado. O pecado é a causa de toda infelicidade, dor e miséria. Olha o que Paulo diz em Romanos, o apóstolo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, 12. Então o pecado entrou no mundo por meio de um homem. É uma referência a Adão, ok? E por conta do pecado de Adão, a morte entrou. Então, a morte entrou no mundo por causa do pecado. Irmãos, o pecado é a fonte e a raiz de onde fluem, disse um teólogo, todas as nossas infelicidades. Se não existisse pecado, meus queridos, na terra, não haveria lágrimas, não haveria inquietações, doenças, mortes ou funerais. Se não existisse o pecado. Devemos suportar com paciência esse estado de coisas agora. E nós devemos nos preparar para isso também, ok? Nós estamos, não só o mundo, como nós também, que fazemos parte desse mundo caído, por causa do pecado do nosso primeiro pai, Adão. Nós estamos sujeitos a essas coisas. Então, eu estava lendo um teólogo hoje, uma parte sobre a questão da morte, ele falando que nós temos dificuldade de pensar em morte, né? Nós não gostamos muito de pensar em morte. E nem tão pouco que nós podemos morrer logo. Essa viúva aqui, eu imagino que ela não pensava que seu filho iria primeiro do que ela. É natural que os pais
É natural, porque é o ordinário que acontece. Os pais esperam não ter que enterrar seus filhos, mas nem sempre é assim. Alguns pais vão ter que enterrar seus filhos. Isso pode acontecer comigo ou com você, ainda que você não espere. Então você deveria se preparar, como eu também, para nos confrontarmos com a morte, ok? E isso é por conta do pecado. Se não existisse o pecado, não haveria tristeza e morte. Irmãos, nós mesmo assim, cercados de miséria, dor e morte por conta dos nossos pecados, nós devemos agradecer a Deus, porque no Evangelho, e apenas no Evangelho, Evangelho que nós anunciamos a todos os homens mortais, nós encontramos o remédio. Porque esta vida agora não é a única. Ainda que morramos, se cremos em Cristo, viveremos. Olha o que disse o profeta Oséias, lá no Antigo Testamento, hein? Ele disse assim, olha o que Deus diz através do profeta Oséias. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Oséias 13, 14. E é interessante ver aqui, Isabelle, querida, Anésio, meu irmão, e Débora Viana, é interessante ver aqui que há aqui uma semente da doutrina tão estabelecida e tão trabalhada, claramente, melhor, no Novo Testamento. Porque, veja, o Novo Testamento fala muito claramente de ressurreição, só que o Velho Testamento também fala. Isso aqui é uma doutrina da ressurreição. Olha o que Deus diz assim. Olha o que Deus diz. Eu os remirei, o meu povo, eu os remirei da morte. Isso é ressurreição. Eu vou vencer a morte, eu vou trazê-los da morte. Isso é a doutrina da ressurreição, que é mais claramente entendida e pregada no Novo Testamento. Mas o Velho Testamento também fala de ressurreição, mesmo que embrionariamente, mas fala. Então essa não é a doutrina inventada por Paulo. Lembra quando Paulo em 1 Coríntios vai falar de ressurreição, lá no capítulo 15? Ele fala de ressurreição lá. Você não tirou da mente dele. Deus já havia revelado os princípios da ressurreição no Antigo Testamento. Tanto que Paulo usa esse versículo lá em 1 Coríntios 15. Ele fala, ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Graças a Deus por Cristo Jesus. Paulo está citando Oséias. Então, ou seja, Paulo não está criando teologia nem doutrina. Paulo está fundamentado na revelação anterior de Deus ao seu povo, que ele os remiria da morte. Graças a Deus, irmãos, nós temos o remédio contra a morte, Cristo Jesus, que é a vida. Lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, queridos, nós seremos ressuscitados. Aquele que quer em Cristo, ainda que morra, viverá. Nós podemos e devemos ter esperança, então. Nós não devemos ter medo da morte. Nós não devemos ter medo mais da morte. Ok? É claro que nós não devemos apressar a morte, obviamente, claro que não. E, obviamente, nós não temos um prazer mórbido em ficarmos doentes, em alguém de nossa família vir a falecer, nada disso. Mas o crente, ele tem confiança e deve ter diante da morte. Dos seus e da sua própria morte. Porque ele sabe que Cristo é a vida. E Cristo nos redimiu do poder da morte e do inferno. Não mais morte, nem mais inferno. Ok? Mas há uma outra aplicação aqui. Uma vez que a morte entrou no mundo por causa do pecado, devemos odiar o pecado com todas as nossas forças. Em vez de amar o pecado, nos apegar ao pecado e brincar e nos desculpar pelos pecados que cometemos, deveríamos odiá-lo com ódio mortal, o pecado. Porque o pecado, é por causa do pecado que existe morte ao nosso redor. Quando você vê, sabe aqueles, de vez em quando nós nos deparamos na internet com aqueles vídeos que procuram sensibilizar-nos para que nós ajudemos alguém, né? Uma criança que tem uma doença grave, rara. Sabe o que trouxe aquilo? Porque aquela criança sofre aquilo por causa do pecado. Dos dela e dos nossos. Então, se você quer fazer algo, além de se importar, orar e se
tiver um contexto favorável, ajudar e contribuir, dentro de um contexto favorável para isso, que você conheça quem você está ajudando e com quem você está também contribuindo, você quer tomar uma atitude real, lute contra o seu pecado. Toda essa miséria que nós vemos, toda a dor, toda a enfermidade, toda a morte, toda a tristeza, é por causa dos nossos pecados. Então lute contra o seu pecado, ok? Lutemos contra os nossos pecados. Feliz é o homem que está em harmonia com o que Deus diz e ordena. Lá em Romanos, Paulo diz assim, detestai o mal. Então, Isaac, detestemos o mal. Por causa dele, que há dor, miséria e morte. Deteste o mal. Eis uma atitude que todo crente deve tomar, Lucinete, diante de verdades como esta. Ok? Deteste o mal, odeie o pecado. Por conta do pecado é que há toda essa miséria e todo esse sofrimento. Ok? Mas vamos lá, versículo 13. A esperança de Cristo, e que é Cristo, é de fato agora a atenção nossa no texto. Olha aí, versículo 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Irmãos, o milagre que o Senhor Jesus faria, da ressurreição daquele filho morto, daquele único filho morto, ele não era apenas aquele milagre, não tinha como objetivo apenas uma demonstração de poder de Cristo. É claro que isso também seria, de fato, visto. Mas uma forma de atender a necessidade daquela mulher. Porque Jesus se comoveu com ela. Diz que aí o texto, que o Senhor se compadeceu. O Senhor disse a ela, não chores. Irmãos, alguns minutos depois, as palavras de Cristo teriam o significado de fato real na vida daquela mulher, né? Porque é natural chorar no velório, né? Imagina alguém que está enterrando um parente querido e alguém chega para a pessoa e fala, não chora não. Poxa, não chorar? O próprio Senhor Jesus Cristo chorou quando Lázaro, lembra-se? Faleceu, diz a Bíblia que ele chorou. Então chorar é uma coisa esperada. E não há pecado nenhum nós chorarmos pelos aqueles amados que se vão, tá? A nossa fé e a certeza da vida eterna não exclui o lamento de ver o poder do pecado, que é real hoje na morte dos nossos queridos. E ainda que nós ressuscitemos, e os nossos queridos também, se crerem em Cristo, há um momento de separação. Há um período que nós não veremos aquelas pessoas amadas. É natural que se chore, ok? O que nós devemos tomar cuidado e pedir a Deus é que nós não sejamos consumidos pela tristeza. O luto, ele é justo, mas ele tem um limite. Porque a esperança deve dar fim ao luto. A esperança de que Cristo sabe o que faz, sabe a hora que faz, quem leva e quem deixa aqui, e que há a ressurreição dos mortos. Então isso coloca fim no nosso luto. Mas há um período de luto que é justo. Tanto que Israel, quando morria um líder em Israel, um piedoso em Israel, havia um período de luto. Os próprios reis convocavam e os líderes do povo a Israel a jejuar e ficar em luto durante um período. Então, irmãos, quando nós estivermos no velório, tenhamos boa consciência e sensibilidade, também não exigir demais as pessoas, sendo que é um momento próprio para o choro, para o lamento. Okay? Uma vez eu me lembro que eu estava acompanhado, ainda lá em Belo Horizonte, acompanhado de um senhor, que era membro de uma igreja, e nós fomos visitar uma senhora que tinha perdido um dos filhos. Esse meu irmão, querido, ele insistia com a senhora que ela não devia chorar. E assim, o filho tinha falecido no dia anterior. E veja, ele fez isso não por má fé, ele está falando assim porque olha, você tem que crer em Cristo, que é a ressurreição. E é verdade isso, é verdade mesmo. Mas ao mesmo tempo, deve-se entender que a morte mexe conosco. O próprio Jesus chorou. Então deve-se ter uma sensibilidade aí, ok? E eu fiquei pensando nisso na hora, né? Não, talvez ela seja justa ela chorar agora. Depois, talvez essa palavra caiba. Se o luto se estender por muito tempo, então talvez sirva uma palavra de, olha, crê em Jesus, olhe para Ele, espere nele, Ele é a vida, a ressurreição. Mas no momento, eu creio que uma das poucas coisas que os amigos de Jó fizeram acertadamente
foi quando Jó perdeu todos os seus filhos, né? E aí os seus amigos vieram visitar na sua miséria ali, e eles se sentaram ao lado dele e ficaram lá. Acho que foi uma das poucas coisas que os amigos de Jó fizeram acertadamente. Eles foram lá e não falaram nada, não. Sentaram-se ao lado de Jó e estiveram com ele ali no luto. Ok? Então tenhamos essa sabedoria da parte de Deus, peçamos a Deus essa sabedoria. E Jesus se compadeceu daquela mulher. E é maravilhoso ver o Senhor Jesus como um rei todo-poderoso, Deus, homem, encarnado, que se compadece de nossas dores e misérias. E não é só aqui. Em alguns outros lugares dos evangelhos, do evangelho, né, no caso dos evangelistas, narrando o evangelho, Jesus Cristo se compadece. Eu não vou pedir para vocês abrirem, não, podem ficar com a Bíblia onde estão, para a gente não perder o texto aí, mas eu vou citar aqui as referências, tá? Em Mateus 9,36 diz assim, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Lá em Mateus 14, versículo 14, diz assim, e Jesus saindo, viu grande multidão e tendo grande compaixão dela, curou os seus enfermos. Então você veja que nós temos um Senhor que é compassivo. O Senhor que é simpático, né? A palavra simpático significa sentir com. Então nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de ser Deus, todo-poderoso, e ser homem santo, completamente santo, ele sente conosco. Ele sente a nossa miséria. Ok? Ele não é alguém que está distante. Tá? Ele é alguém que sente as nossas enfermidades e nossas dores. Veja, e por isso também ele é o Messias prometido, porque no Antigo Testamento, o Messias prometido, ele é alguém que se compadece dos oprimidos, dos sofredores. Olha o que diz o texto de Isaías, quando fala do Messias que viria. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Não chores, disse Jesus à viúva de Naim, não chores. A pregar boas novas aos quebrantados. E aí continua. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos. Naquele dia ele libertou aquele rapaz morto do poder da morte. Levanta-te, a pôr em liberdade os cativos. Os que a morte fez, seus. O Senhor disse a ele, levante, ordenou a morte que devolvesse o rapaz. E ela obedeceu. A consolar todos os que choram, o Messias diz. E pôr sobre eles os que em Sião de luto estão, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías 61, 1-3. Nós vemos em Jesus o Messias prometido. Ele faz justamente o que as profecias disseram que ele faria. E nós vemos ele fazendo isso com esta viúva também, de Naim. Hebreus vai dizer assim, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se de nossas fraquezas. Pois ele mesmo foi tentado em tudo, a nossa semelhança, porém sem pecado. Então, o Senhor Jesus Cristo sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sofrer. Ele mesmo enfrentou a morte e venceu. Então ele sabe como socorrer-nos quando nós passamos por essas coisas. Um dia, meus irmãos, esse maravilhoso e grande amigo, esse Messias todo-poderoso, Deus encarnado, retornará a nós, seu povo, a fim de que nós nunca mais choremos. Nunca mais. E ele enxugará, como diz Isaías, todas as lágrimas dos nossos olhos para sempre. Nós nunca mais choraremos. Pelos nossos pecados, pela nossa miséria, pelo mal em nós e o mal ao redor de nós. Nós nunca mais choraremos. Ele dirá naquele dia, não chores, nunca mais. E nós nunca mais choraremos. Graças a Deus. Bendito seja esse dia. Versículo 14, olha aí. Então Jesus encontrou-se com aquele cortejo fúnebre. E aí diz o texto que chegando-se, tocou o esquife. Irmãos, esquife, como os irmãos sabem, era a mesma coisa que o caixão. Só que esse esquife era um caixão mais rústico, porque os caixões hoje são todos elaborados, né? Todos elaborados. Mas o esquife era um caixão rústico e não tinha tampa.
caixão sem tampa. Era uma cachola, uma caixa, onde o morto era colocado, e tinha umas varas que os homens levavam. E aí o cortejo vinha atrás, certo? Então essa era a figura ali do esquife. Tá? E aí diz o texto que Jesus tocou no esquife. Lembra-se que Jesus está sempre tocando em coisas que poderiam contaminar os homens e torná-los impuros cerimonialmente. Ele toca a mulher que tem o fluxo de sangue, que está imunda, toca nele. O que faria com que ele, se não fosse quem ele era, se tornasse impuro. Mas não é um caso dele. Quando se toca nele, ele não torna impuro. Ele torna puro quem toca. É o contrário. Porque na lei de Moisés, se eu que estivesse puro tocasse em alguma coisa impura, eu me tornaria impuro. Mas eis aqui aquele que, ao ser tocado ou ao tocar algo impuro, a coisa impura é que é purificada. Então Jesus é tocado pela mulher impura. Ele tocou a menina, a filha de Jairo, lembra que a gente viu? No estudo de um dos textos passados, que Jesus tocando a menina disse, Talita cumi, menino levanta. Ele tocou no morto, não podia de jeito nenhum. Ele tocou e a menina é levantada. E agora ele toca no esquife, no caixão do morto, e o morto levanta. Então veja, quem é esse? Ele não é um homem qualquer. Não pode ser. Ele é mais do que... Ele é um homem. Perfeitamente um homem como nós, sem pecado. Mas ele é muito mais do que um homem. Porque ele toca no imundo e não é manchado. Ele toca no morto e não é corrompido. É um morto que se levanta. Esse aqui, esse Cristo, é a própria vida. Então é interessante ver o contraste aqui, né, do texto. Olha aí. Chegando-se, tocou o esquife. E parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. É interessante ver aqui o contraste, né? Porque Jesus é o único filho de Deus. E ele está diante agora do único filho da viúva. É um único filho diante de um único filho. Só que esse único filho, que é Jesus, é o único filho de Deus. É aquele que é a própria vida. Em contraste com aquele pobre rapaz que era o único filho pecador e por isso morto ali. Mas nesse encontro prevalecerá o único filho de Deus. Ele é que dará a ordem. Certo? Irmãos, nesse lugar aqui, naquela porta da cidade de Naim, a morte encontrou o seu Senhor. A morte encontrou a vida. E a vida venceu a morte naquele dia. Como venceu a morte na cruz. E como vencerá finalmente a morte quando Jesus voltar. Naquele grande dia, quando Jesus voltar, e esse dia aqui de Naim aponta para aquele grande dia. Lembra? É uma micro-realidade de uma realidade macro que virá. Certo? Naquele grande dia, Jesus mesmo vai vencer a morte, ressuscitando os homens da terra. Olha o que diz Paulo. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, isso aqui é maravilhoso. Naquele grande dia que Jesus voltar, ele vai dar a sua palavra de ordem, Paulo diz. E aqui foi uma amostra. Ele deu uma palavra de ordem também. Ele disse ao jovem morto, levanta-te. Foi a ordem dele. E o morto, o menino, o jovem, respondeu e levantou-se. Naquele dia também, quando Jesus voltar, na glória dos seus santos anjos, ele também dará uma palavra de ordem, segundo Paulo. E aí Paulo continua. Do mesmo modo, o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. E naquele dia, nesse dia grande que nós esperamos, mais do que tudo, naquele dia, João teve uma visão antecipada. O apóstolo João, lá em Apocalipse, teve uma visão antecipada desse grande dia de Cristo. E João disse assim, a morte e o inferno naquele dia foram lançados para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, versículos 13 e 14. Naquele dia, nesse grande dia que nós aguardamos, a morte e o inferno serão para sempre destruídos. É interessante, né, ver que o inferno será destruído, né? Porque a ideia é que o inferno destrói também ao mesmo tempo, mas ele mesmo será destruído naquele dia. Ou seja, ele não terá mais poder nenhum sobre o povo de Deus, o povo que Jesus redimiu com seu sangue. Irmãos, Jesus não é somente aquele que ressuscita os mortos físicos, mas também os espirituais. Aquele ressuscitou um morto físico. E ele é poderoso para fazer isso e fará.
naquele dia também. Mas ele pode estar hoje mortos espirituais. Da mesma forma. Deixa eu te falar, você que é um convertido, talvez você não tenha nascido um convertido. Certo? Embora se você é um crente, você foi eleito antes da fundação do mundo. Mas você não nasceu nesse estado de conversão. Você andava sem Deus no mundo. Certo? Mas um dia, algo aconteceu com você. Você ouviu a palavra do Senhor pregada. E você creu. Naquele dia, Jesus ordenou a mesma coisa que ordenou aquele rapaz morto ali. Ele te ordenou assim: levanta-te para Deus. Levanta-te para o arrependimento. Levanta-te para a fé em Cristo. E você atendeu. Você e eu estávamos mortos. Mas um dia, nós ouvimos a voz da ordem de Cristo. E nos levantamos e vivemos para Deus. Do mesmo jeito, com o mesmo poder que Cristo tem para trazer mortos físicos à vida, ele também pode fazê-lo com mortos espirituais. Portanto, olha, não deixe de orar pelos seus parentes não crentes. Não deixe de orar pelos seus amigos não crentes. Convide-os para estar com você na casa de Deus. Que pode ser que pela graça de Deus, Deus também lhes ordene: levante-se. E eles atenderão. A palavra de Deus é poderosa. Sempre foi e sempre será. Ela tem poder de ressuscitar mortos, também espirituais. Ok? Vamos lá, vamos caminhar para o fim aí. Versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. É interessante que nesse dia aqui, Dinai, lembra que esse dia aqui, a gente tem, Dinai querida, a gente tem trabalhado, Tiago, que esse dia é uma microamostra daquele grande dia, certo? Então, naquele grande dia também o Senhor dará a ordem da sua palavra e os mortos ressuscitarão, como nesse dia aqui aconteceu com aquele filho da viúva de Naim, certo? Só que naquele dia também haverá as mesmas emoções e as mesmas atitudes que houveram aqui. Olha, o que houve aqui? Olha aí. Todos ficaram possuídos de duas coisas: de temor e louvor a Deus. Naquele dia de Cristo, quando Cristo voltar, naquele grande dia, também haverá as duas coisas: temor e louvor. Temor da parte daqueles que não creram em Cristo. E com razão eles temerão, porque Jesus vem para julgar o mundo. Ele vem para destruir os inimigos que não creram nele. E é o que a Bíblia diz, viu? É só você ir lá. É uma ameaça que Deus faz. Está lá na Bíblia. A não ser que a gente comece a rasgar as páginas dela. Fora isso, está lá. Lembra de Apocalipse? Chegará o dia em que Cristo voltará e os homens dirão: caiam sobre nós os montes e os outeiros, que nós não encaremos a ira do Cordeiro. Está lá. Então haverá naquele dia temor e terror. Mas haverá também da parte do povo redimido, dos pecadores, eu e você, somos pecadores também, miseráveis, mas que creram na graça de Cristo e se entregaram a Ele pela fé. Haverá da parte desses louvor. Então, do mesmo jeito que houve aqui, temor e louvor. Lá também naquele dia haverá terror e louvor. Ok? Veja, irmãos, para terminar, eles disseram que grande profeta se levantou entre nós. Eles entendiam Jesus como um grande profeta. É claro que Jesus é muito mais do que o grande profeta. Jesus é o grande profeta. Não é mais um grande profeta. É o grande profeta. Ele é o profeta por excelência, o maior deles. E ele é mais do que um profeta. Ele é o Filho de Deus. Mas naquele momento, eles não conseguiam entender isso. Seus olhos estavam ainda cegos para quem Jesus era. E por que eles compararam Jesus a um grande profeta? Vocês se lembram de algum profeta, ou mais de um profeta, no Antigo Testamento, que cabe aqui nesse contexto? Que passaram por algo semelhante? Muito bem. Elias e quem? Eliseu. Ambos profetas, esses dois, eles ressuscitaram um filho, o filho único de mulheres distintas. Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Está lá em 1 Reis,
17. E Eliseu ressuscitou o filho único também da sunamita. Está lá em 2 Reis 13, 21. Esses foram dois grandes profetas. Os dois primeiros da era dos profetas, Elias e Eliseu. Esses dois ressuscitaram filhos únicos de mulheres distintas. É por isso que o texto diz que quando viram Jesus fazer aquilo, disseram assim: eis um grande profeta entre nós, a semelhança de Elias e Eliseu. Só que a questão é, e vou terminar assim, caminhando para o fim. Jesus era só mais um como Elias e Eliseu? É interessante que quando a gente vai aos textos de Elias e Eliseu para ver esses milagres, Marcelo querido, Karine, a Alana, nós vemos já com o Luiz Guilherme, meu irmão, que em ambos os casos, tanto de Elias quanto de Eliseu, antes deles ressuscitarem os filhos únicos daquelas distintas mulheres, eles oram a Deus. Nos dois casos. Elias faz uma oração a Deus e Eliseu também. A oração de Elias é essa aqui, ó. E ele disse, ou melhor, ele disse à mulher que tinha perdido a de Sarepta: dá-me o teu filho. Tomou-o nos braços dela e o levou Eliseu para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava. Lembra que Elias estava hospedado na casa dessa viúva de Sarepta. E deitou o menino na sua cama. Então, diz o texto de 1 Reis, clamou ao Senhor e disse, ele orou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, também esta viúva com que me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Então ele faz uma oração a Deus. Eliseu, semelhantemente, segundo Reis, diz o texto, tendo o profeta chegado em casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. 2 Reis 4, 32 e 33. Então veja, os dois profetas, os grandes profetas, Elias e Eliseu, para ressuscitarem os meninos distintos, os unigênitos daquelas mulheres distintas, oraram a Deus. Mas Jesus não ora. No texto, ele não ora. No texto ele não ora. No texto ele diz, levanta-te. Isso está provando o quê, irmãos? E aqui a gente entra na conclusão final. Isso prova que Jesus é Deus. Elias teve que orar porque Elias não era Deus. Eliseu teve que orar porque ele não é Deus. Ele não tem poder sobre a morte. Ele teve que orar aquele que tem. Mas Jesus não orou. Aqui ele não orou. Ele disse, levanta-te. E isso prova, irmãos, que Jesus é Deus. É interessante que, olha só, volta um pouquinho o texto aí. As páginas do Evangelho de Lucas. Vá ao capítulo 5. Que é um capítulo muito próximo do 7. Olha o versículo 20. 5:20. Lembra que Jesus, ele cura um paralítico em Cafarnaum? E aí lembra que quando ele diz ao paralítico assim, ó, antes de curá-lo, ele diz assim, filho, estão perdoados os teus pecados. Lembram-se? Aí isso gera uma controvérsia entre os homens que ouviram Jesus, dizendo assim, só Deus pode perdoar pecados. Quem é você perdoar pecados? Aí Jesus diz assim, qual que é mais fácil? Esse texto é maravilhoso. Né? Diz assim, qual que é mais fácil? Dizer perdoado estão os seus pecados ou levanta-te e anda? Aí eles não dizem nada. Aí Jesus completa. Para que vocês saibam que eu sou Deus, que eu sou o Filho do Homem. E o Filho do Homem é um título divino. Só ir lá em Daniel 7:14 que você verá que é um título divino. Jesus diz assim, para que vocês saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, que só Deus tem, então o Filho do Homem é Deus, disse ao paralítico, levanta e anda. E no mesmo instante, o paralítico pôs-se de pé. E agora, no capítulo 7, esse é capítulo 5, no capítulo 7, Jesus está dando ordem ao morto. O que Lucas quer mostrar? Que Jesus é Deus. Ele é o Deus encarnado. Meus irmãos, por isso nós estamos guardados em Cristo.
Por fim, nada nos prejudicará, nem mesmo a morte. Porque esse que nós cremos e temos depositado a nossa vida nele é Deus. É o Deus Todo-Poderoso e Eterno. Terminando, a última conclusão. Irmãos, esse texto, como nós vimos, e aqui eu fecho, nos fala da ressurreição do último dia. Essa passagem, irmãos, que nós vimos aqui, nos proporciona uma excelente oportunidade de expor aos ouvintes a diferença entre restauração da vida e da verdadeira ressurreição. Então vamos lá. Esse texto que nós lemos da viúva de Naim nos fala da restauração da vida. Só que o jovem, o filho daquela viúva, que foi ressuscitado nesse dia aqui, ele voltaria a morrer. Assim como a filha de Jairo também voltaria a morrer. E assim como Lázaro voltaria a morrer. Então o que nós temos aqui não é propriamente aquela ressurreição do último dia. Aponta para ela. Mas aqui é apenas apenas, já é poderoso, né? Mas é apenas, comparado à ressurreição do último dia, é apenas a restituição da vida. Mas esses que foram ressuscitados, aqui, eles morreriam de novo. Mas esse texto aponta para algo superior. Aponta como um vislumbre, é uma amostra do reino eterno. Deixa eu falar para vocês. Quando Jesus veio a primeira vez, como ele veio, você vê ele dando vista aos cegos, fazendo com que surdos ouçam, com que mudos falem, fazendo com que paralíticos andem. Você viu tudo isso no texto do Evangelho. Você viu ele vencendo a morte, você viu ele vencendo Satanás, expulsando Satanás, certo? Tudo isso. O que está acontecendo ali, Silvia? Todos esses atos de Jesus são uma proclamação do que será o reino dele. Então Jesus está dando uma amostra a todo aquele que olhar para ele e crer do que aguarda os que nele esperam. No reino dele, não haverá mais diabo e Satanás. Ele será destruído para sempre. Como Jesus deu a amostra do poder dele sobre Satanás, expulsando os demônios. No reino dele não haverá enfermidade, cegueira, paralisia, nada disso. Por isso ele foi curando, dando a amostra como será o reino dele. E por fim, não haverá morte. E uma amostra é o que ele deu naquele dia. Também, não só, mas também com o filho daquela viúva de Naim. Por isso, irmãos, nós podemos crer como o nosso credo diz. Creio na ressurreição dos mortos. Creio que no último dia, o último inimigo a ser destruído é a morte, como diz Paulo. Então nós podemos olhar e devemos olhar com confiança e esperança para Jesus, o Todo-Poderoso, que há de vencer, como venceu, todas as coisas. E naquele dia nos dá a ressurreição. Por isso, irmãos, eu quero terminar com essa aplicação. Você pode e deve gastar a sua vida. Gastar a sua vida. Abandonar a sua vida aqui por amor a Cristo. Porque você sabe que quando Ele voltar, Ele te dará vida eterna em seu nome. Como você já tem agora, Ele fará com que você desfrute da eternidade para sempre. Então veja, você já tem vida eterna se você crê em Cristo. Vida eterna é algo que você já tem agora. Você não terá. Você vai desfrutar dela, mas você já tem agora. Todo aquele que crê em Jesus tem, não é terá, tem a vida eterna. Então você pode e deve gastar a sua vida aqui por Ele. Sofra por Ele aqui. Perca a vida por Ele aqui. Porque o galardão já está te preparado já. É seu. Você viverá pelos séculos dos séculos. No nome daquele que é todo-poderoso. Então gaste a sua vida agora por Cristo. Sofra por Ele. Perca a sua vida. Para por fim ganhá-la. Ganhá-la eternamente. Que Deus abençoe. Amém.